Porra, imagina, o Sasuke em looping contra o Madara, e o Madara vendo o Sasuke como o Izuna. Porque, querendo ou não, o Hashirama solta a fala dizendo que o Sasuke lembra muito o irmão do Madara. Cara, ia ser sensacional a execução disso. A execução do Sasuke contra o Madara em um looping por causa do Izanami. E o Madara falando, esse jutsu juvenil, de novo, que nem o Edo Tensei. Você acha que eu não consigo sair de um jutsu desse calibre, tá ligado? Só que, bora lá então, obter a prisão invisível de quem é influenciável a psicologia Naruto. Eu sou o Rafael, psicólogo, e o sonho de um homem ferido pode se tornar o pesadelo do mundo. Hoje a reflexão sobre Obito Uchiha tem spoiler de todo o anime de Naruto. Pra você que ainda não viu, vamos ver, né? É isso, vamos lá. O brabo, o melhor de todos, o GOAT, o top 1, o Obitinho, o obtuso. Ser um Uchiha quer dizer que você também vai lidar com várias questões emocionais. Afinal, essa parece a grande filosofia do Sharingan. Quem possui parece sentir várias emoções intensas. Obito nasceu dentro do clã Uchiha, um dos mais poderosos e influentes de Konoha. Desde cedo, Obito era apaixonado pelo sonho de ser Hokage. Ele queria ser o líder da vila. Era uma forma de proteger todos aqueles que ele amava. Porque o Obito que conhecemos em Naruto Shippuden é totalmente diferente do Obito quando era criança. O Obito quando era criança era bastante alegre, extrovertido. Ele tinha ali um grande idealismo, né, típico da nossa juventude, onde o mundo pode ser mudado com boas intenções e também com esforço pessoal. Eu gostava muito desse começo do Obito, mano. Fase que a gente meio que acredita que pode mudar. Tipo, eu gosto de qualquer uma das etapas do Obito. Eu acho que todas elas têm seu valor. Mas a primeira é especial, tá ligado? É especial. O mundo. Quem nunca, né? Então Obito possui uma grande fé em seus amigos e no dito poder da amizade muito presente em Naruto. Especialmente com seus vínculos principais, com o Kakashi e com a Rin. Então ele tinha essa personalidade mais alegre, extrovertida, sonhadora, uma visão do mundo otimista. E vale destacar o tanto que a Rin impactou na vida dele. Essa visão de mundo que ele tinha era parcialmente influenciada pelo amor que ele sentia pela Rin, na qual ele acreditava também que era seu maior apoio emocional. Logicamente que a amizade com o Kakashi também tinha um grande peso, já que ele via o seu companheiro de time como alguém com grande potencial, mas também como alguém que era muito diferente dele em alguns aspectos. Kakashi... A amizade deles, inclusive, nunca foi consolidada dentro de Konoha, foi consolidada só durante a guerra. Então, tipo assim, a amizade com o Kakashi era uma parada que era muito mais uma rivalidade do que uma amizade mesmo. Tipo, eles não se entendiam direito. Era muito mais... o Kakashi, tem que superar o Kakashi, é isso aí. E ele tinha muito mais essa rivalidade do que uma amizade em si. Era mais reservado, mais cínico, praticamente um contraste do Obito. Ou seja, os dois eram amigos próximos, mas eram bem diferentes. Por ter crescido sem os pais, Obito acabou também crescendo com um profundo desejo de ser reconhecido. Ele cresceu como alguém que busca desesperadamente uma espécie de aprovação. Uma aprovação externa dos seus colegas, dos seus professores, do Kakashi, da Rin. Isso parece ter a ver com o sonho dele de ser Hokage. Eu nunca tanco a galera falando, ele era só um carente. Irmão, é o Naruto também. O Sasuke também. Os moleques têm 12, 13 anos. É tudo igual. É isso aí. Eles são assim. Que não era tanto necessariamente por ambição. Eu quero ser o melhor de todos. Por que o Naruto quer... Mano, por que o Naruto quer ser Hokage? Reconhecimento da vila. Não é pra mudar o mundo ninja no começo. Não, ele nem sabe o que é isso. Não tem nem noção disso. Os moleques têm 12, 13 anos e a galera quer que eles entendam o mundo inteiro, velho. Que isso? Maior de todos. Parece mais um desejo de ser visto e reconhecido. Como ele mesmo cita, inclusive, isso não tem nada a ver com o vídeo, tá? Não tô falando do cara, não. Tô falando da comunidade. Da comunidade. A comunidade que fala esse tipo de coisa. Quero que as pessoas reconheçam que... Os haters clássicos do Obito, que fala que foi tudo pela Rin, ponto, acabou, e o Obito é gado, ponto, acabou. Naruto não era gado da Sakura, não, né? Naruto não era. Existo. Talvez como uma forma de dizer que, de fato, ele não se sentia como alguém que era, de fato, visto pelos outros. E isso poderia ter uma forte influência de ter sido criado sem as figuras que forneciam validação a ele. Uma criança que não recebe amor incondicional pode começar a buscar esse afeto de forma mais condicionada. Ou seja, como no caso do Obito, vou valer apenas se eu for o suficiente. Como mostram estudos, é o mesmo mecanismo que a neurociência atual associa à hiperatividade dopaminérgica do sistema de recompensa em pessoas com histórico de rejeição. Então, no contexto do Obito, é como se o cérebro dele associa validação externa com segurança emocional. Devemos lembrar que Obito nasceu sem figuras parentais seguras, sem os pais. De fato, essa personalidade dele mais buscadora de aprovação pode vir daí. Além do fato dele ser um Uchiha, ele tem o Sharingan, e o Sharingan é meio que uma faca de dois gumes. Os usuários do Sharingan podem ser bastante amáveis, mas em determinadas situações podem ser bastante emocionais e irem ao encontro de emoções opostas à amabilidade. Temos a impressão que todo usuário de Sharingan, em algum... O que eu nunca vou tancar é a galera criticando o Minato, falando que o Minato é gado da Kushina. O Minato é gado da... Irmão, eles são casados. Eles são casados, irmão. O momento vai atingir uma espécie de limite. A comunidade de Naruto é muito...
Às vezes a comunidade de Naruto é foda. Emocional. Sasuke tem raiva complicado. crônica, Madara tem desespero existencial, Itachi tem um sofrimento silencioso e duradouro, e o Obito se tornou meio que o oposto. De uma criança amável e otimista, passa a se tornar praticamente o oposto. O ponto de virada de Obito, como vocês sabem, foi durante aquela famosa missão da pedra, onde ele acaba Olha, ele tem que falar de negação, hein? Ele tem que falar de negação nesse vídeo. Vamos ver se ele vai falar sobre negação. sendo gravemente ferido e enterrado sob as pedras após tentar salvar Rin. Todos pensaram que ele não tinha sobrevivido. Obito sobrevive com vários danos, e isso parece de alguma forma não ter afetado tanto ele assim, mas quando ele decide voltar para os seus antigos companheiros, ele presencia o Kakashi matando a Rin. E a perda dela é que justamente parece ter afetado ele profundamente. A sensação de potência diante da morte de alguém que ele não pôde proteger começam a corroer sua visão de mundo. O mais louco é, se fosse com o Naruto, ninguém ia questionar nada. Nada. Ninguém ia questionar nada. Ninguém nem ia chamar de gado. Não ia. Porque quando foi com o Nagato, ninguém falou nada. Quando o Nagato perdeu o Yahiko, não, pô, pode crer, Nagato. Porra, Pain, melhor vilão de todos. Porra, é isso aí. Quando é o Obito, gado. Rin também era a pessoa que via ele Achei gado. Por quê? Porque ela é mulher. genuinamente. Pelo contexto dele, o reconhecimento Se afetivo ferrar, né, dela mano? Se ferrar, né, mano? era basicamente o que ele sempre tinha ferrar, desejado. Só às vezes? Não, vai. Muitas vezes a comunidade de Naruto é complicada. É O complicado. fato de que Kakashi, seu amigo e companheiro de infância, não fosse capaz de salvar Rin, e É relação de amor e ódio que eu tenho com a comunidade de Naruto. Eu amo Naruto, mas a comunidade, mano... o brasileiro é um bicho difícil. a visão de Obito tivesse sido responsável pela morte dela, embora não fosse, amplifica ainda mais o impacto emocional que ele sofreu. Essa perda não destrói apenas sua base de crenças, mas também faz ele questionar a própria natureza do mundo que ele vive. A morte de Rin representa para Obito a falência do seu idealismo, e o trauma gerado é o gatilho para uma profunda mudança psicológica. Estudos mostram que essa contradição insuportável entre crença e experiência produz Essa é a palavra certa. É um gatilho. Ela é um gatilho, exatamente. De tudo que ele acreditava, porra, não dá. Só não dá. Não dá pra acreditar num sistema em que a Rin morreu. Não é tudo por causa da Rin, é por causa que ela morreu. A partir daí, é a consequência da coisa, sabe? E é isso mesmo, cara. É isso mesmo. uma reorganização radical da mente traumatizada, um mecanismo de defesa que leva à negação da realidade, e para Obito, uma idealização de um novo mundo sem dor. A ruptura de um vínculo de apego pode ser percebida pelo nosso cérebro como uma ameaça à sobrevivência. Ó a galera já soltando bait aí nos comentários. Ô, Obtegado. Salve, rei do cafezinho. Estou ansioso por sua gameplay de Elden Ring. Sim, tá aqui, ó. Tá aqui. E uma análise do melhor analista desmangado de YouTube. Tamo junto. Valeu, mano. Tamo junto, Sora Matsuoka. Por isso, o desespero de Obito é acompanhado de reações fisiológicas intensas, entorpecimento emocional, raiva e uma busca desesperada por restauração de controle, que se manifesta no seu desejo de criar um mundo de sonhos onde a Rin ainda estivesse viva. Uma coisa que eu gosto muito do Obito é que ele consegue ser pragmático e emocional ao mesmo tempo, cara. Ele é extremamente puto e ele é extremamente frio ao mesmo tempo. Curiosamente, os vilões Isso de eu acho Naruto muito têm esse foda. padrão. Eles passaram por alguma coisa que fizeram questionar o mundo ao Muito interessante como ele age, sabe? seu redor e, como consequência, passam a querer destruir esse mundo ou sistema para que eles não precisassem sentir mais nenhum tipo de dor. Então aqui temos um Obito que muda completamente, de alguém que tinha uma visão extremamente otimista e alegre, e dá lugar a praticamente uma personalidade totalmente contrária à que ele tinha. Você que tá me vendo agora já deve ter passado por isso em algum momento. Alguma coisa aconteceu na sua vida, uma perda, um trauma. E você que talvez era bastante otimista antes, começa a ver Não. O hater do Obito não pensa nisso. O hater do Obito nunca vai se colocar no lugar do Obito. as coisas de uma maneira diferente, Nunca. de uma maneira mais pessimista, mais cínica, começa a não acreditar tanto assim mais nas pessoas. O trauma, uma experiência adversa, faz a gente questionar o mundo ao nosso redor. Pensa, ó, se liga, o hater do Obito, ele é perfeito. O hater do Obito, mano, ele fala, não, isso aí é frescura do guri de 12 anos que vivia em guerra. Isso é frescura, ele era mimado. Moleque, o quanto que eu já não ouvi isso. Não, o Obito era mimado, era gado e era imaturo. Com 13, 14 anos, mano. Então talvez você já tenha passado por É revoltante. Desculpa estar sempre batendo nessa tecla, mas, cara, é que é muito revoltante como a galera vê isso, sabe? algo similar ao que o Obito passou. Claro que ele doideira. usou isso de uma forma extrema. Enquanto alguns indivíduos conseguem transformar traumas em crescimento, outros seguem um caminho oposto, o da desintegração identitária. Ele passa literalmente de um idealista para um nihilista. Ele tinha uma crença forte em um mundo melhor para a convicção de que a realidade é infernal e deva ser substituída. É o que chamamos de reconstrução disfuncional de significado, onde o indivíduo
medo, em vez de integrar a dor, tenta anular a própria realidade. Diante de impotência e caos, humanos tendem a buscar estruturas totalizantes para recuperar a sensação de ordem. É a lógica da teoria do controle compensatório. Quando o controle pessoal falha, cresce o apelo por sistemas ou líderes que prometem controle sistêmico em um mundo perfeitamente arrumado. É por isso que acreditamos facilmente em políticos que conseguem dar respostas fáceis, mas certeiras, supostamente certeiras sobre algo. Salve, analista, boa noite. Salve. Pô, mesmo que o Obito seja gado ou não, um negócio que eu acho muito interessante é que o pessoal gosta de tratar o Obito ou as crianças de Naruto como se fosse uma criança normal, do mundo normal, com 12 anos. E, tipo, não são crianças de 12 anos, eles tiveram que evoluir muito rápido, sabe? Sim. Então, tipo, a paixão que o Obito tem pela Rin, além deles já ser um Uchiha, não é uma paixão comum de um menino de 12 anos, sabe? Tipo, é completamente diferente. Exatamente, mano. É completamente diferente. É muito mais intenso. É uma parada que, cara, eles tiveram que crescer muito. Eles tiveram que se desenvolver muito. Eles estão em guerra. É uma geração em guerra, cara. É uma geração que tá vivendo a guerra. E a galera só esquece. Só deixa de lado essa parte aí. E começa a batalha de sofrimento. É bingo de quem sofreu mais. Não, mas o Pen é melhor, porque o Pen sofreu mais na guerra. Irmão, não é sobre isso. São temas e temas. Não, porque o Pen era mais maduro. Irmão, são contextos e contextos, tá ligado? Então, tipo assim, a galera não tenta nem entender. Não tenta nem entender, muitas vezes. A galera quer tirar o personagem pra merda. Que nem sobre o Itachi. Eu zoo pra caralho o Itachi. Pra mim, o Itachi é o hipérboles e falácias. Ele sola o rico da Oceania. Mas essa parte é brincadeira total. Total. Tipo assim, pra mim, o Itachi, por exemplo, é um personagem muito interessante. Muito legal. Tem uma escrita muito, muito profunda, né? Ela é muito interessante. Eu ainda vou fazer um vídeo do Itachi. Só que eu não sou hater do Itachi. Eu só falo de brincadeira. Pra mim, você não gostar do Obito pelo seu pessoal, tipo, o personagem não me atraiu, não conversou comigo, não gosto. Pessoalmente não gosto do Obito. Tudo bem. Normal. Coisa mais normal de todas. Agora, usar esses motivinhos, mano, ficar com esses motivinhos pra diminuir o personagem, a escrita do personagem, ou até a obra de Naruto. Não, Naruto é uma merda, porque o Obito é Mano, é só burrice. Hater assim do Obito é burro. Não faz sentido. E não só do Obito. Hater de qualquer coisa que é assim é burro, mano. É idiota. Desmerecer uma parada inteira por uma opinião nada a ver, né? É como se a gente tivesse a sensação de que resolvemos o problema de tudo na nossa cabeça e que essa pessoa em si tem a solução. E aí que entra o Madara. Madara oferece exatamente isso. Um cosmos sem dor, ordenado por um plano absoluto. Madara fornecia ao Obito um norte, uma sensação maior de controle, onde ele poderia simplesmente não sofrer mais. Quando o Obito é resgatado por Madara, ele está totalmente dilacerado, tanto fisicamente quanto emocionalmente também. Só que naquele momento, ele ainda quer voltar à aldeia da Folha e proteger as pessoas que ele ama. Ele não está preocupado com sua aparência ou algo nesse sentido. Aí o Madara começa a falar um monte de coisa pessimista que não fazem sentido para o Obito no primeiro momento, porque a personalidade dele até aquele ponto ainda era bastante otimista. Só que o Madara oferece ao Obito uma alternativa à dor e à perda que ele sofreu. Um mundo onde as pessoas não precisam mais sofrer ou perder entes queridos. E aí vocês perguntam, quem não aceitaria um mundo desse? Onde não perdemos ninguém, onde não tem sofrimento. Essa visão utópica, apelando para o desejo de controle e segurança emocional, atrai o Obito, que, consumido pela dor, depois de ver a Rin sendo morta... Inclusive, pensa na cabeça do cara, mano. A cabeça fragilizada. O Madara pega o moleque no momento mais fragilizado, mais quebrado dele. Não deixou nem o cara respirar. Não deixou nem o cara pensar um pouco. Não. Calma. Não, respira um pouco. Reflete sobre o que aconteceu e tal. Não. Se liga aqui, ó. Vem aqui. Eu vou te falar o que você vai fazer a partir de agora. Amanhã você já começa. Mano, não teve pausas pro Obito nem entender tudo. Ele falou, não, já entendi, tá. Não tem jeito. É isso aí. O mundo... Eu tô no Gakido aqui. Jigoku. Ele fala Jigoku, que é inferno. Eu tô no inferno. Tô sendo punido pelo karma negativo do mundo. E é isso aí. E a partir daí ele vai, mano. Então, cara, é foda. Começa a abraçar a ideia de que a única maneira de alcançar a paz é por meio da aniquilação da realidade tal como ela é. A figura de Madara meio que entra na vida de Obito como se fosse um parasita cognitivo, ocupando o vazio deixado pela perda de sentido, fornecendo a Obito uma narrativa de redenção ilusória. Juntando com o último vídeo que a gente falou agora há pouco sobre maldição do ódio e vontade do fogo, o Obito tinha a vontade do fogo. O que entrou aí pra substituir completamente foi a maldição do ódio. Foi o próprio Madara. Não foi tipo nem... olha só essa tábula dos Uchihas aqui antiga. Não. O
Madara em pessoa chegou e fez a cabeça do moleque, mano. Típica de processos de radicalização psicológica. Pensa assim, Mudou. em grupos, a Mudou. incerteza radical, a sensação de pessimismo, o momento que um grupo não consegue ver que o local que ele tá vai melhorar, é o alimento perfeito para a busca de identidades rígidas e visões extremas. Você pode muito bem ver isso no livro do Terceiro Reich. Isso acontece porque líderes extremos fornecem mais uma sensação de certeza, pois geralmente acabam usando mais o contexto preto no branco para dominar. Eles criam um inimigo e designam um alvo que é fácil de ver, e isso acaba sendo muito atrativo. E é isso que o Madara fez com o Obito. É muito mais fácil você fazer alguém seguir sua ideia quando você simplifica ela. Temos a propensão a gostar de explicações mais fáceis. Não é porque a gente é imaturo ou ignorante ou algo assim. É como funciona o nosso cérebro. Infelizmente ou felizmente, quanto maior a incerteza, maior a atração por grupos que dão respostas totais e simples. E se intensifica por causa da nossa necessidade de fechamento cognitivo, variável que pesquisas recentes ligam a maior apoio a soluções extremas e a legitimação da violência quando há ameaça cultural. No Obito, isso vira a crença de que qualquer vínculo... Na moral, é só tu pensar assim, quem ganha a manipulação aqui, né? Envolvendo a manipulação. Um ser aí de mais de 80 anos, mastermind, maior ilusionista e manipulador do mundo ninja, ou jovem de 13 anos fragilizado. Cara, é tipo, às vezes chega até a ser ridículo de você pensar, caraca, porra, o Obito ficou do mal, né? Quem que tava ali com ele, né? é uma fonte de dor. Portanto, eliminar a realidade... E tipo, outra coisa que é meio óbvia, o Madara manipulou todo o cenário, todo o cenário. Tudo que o Obito viu era o que o Madara queria mostrar. Tudo. Cara, isso é tanta sacanagem, cara. Isso é tão injusto com o moleque, parando pra pensar, né? É o único Porra! fechamento possível. Obito passa a Aí depois disso, aí, mano, o cara descarrilhou. acreditar que o sofrimento humano é inevitável e que as emoções, como o amor e a amizade, são apenas... Você quer cobrar maturidade disso aqui, ó? Disso aqui, desse pirralho aqui? fontes de dor. E ele passa... Aí o Camus chega e fala, não, pô, sacanagem que ele fez com o Minato, pô, matou a Kushina, não sei o que. Irmão, não é o Obito. Não, daquilo lá não é mais o Obito. a desconectar emocionalmente daquilo que um dia foi importante É pra ele. foda, A morte pai, de Rin é e a foda. traição de Kakashi são para ele a confirmação de que o mundo não vale a pena. Nesse ponto ele passa a não se preocupar mais com ninguém, porque no final todos vão estar em um local sem dor e sofrimento. Isso faz ele parecer bastante indiferente ao mundo. Literalmente uma máscara que ele inclusive usa bastante em todo o anime. O ponto é que Obito parece um personagem muito influenciado pelas pessoas, muito Sim. influenciado pelo ambiente ao seu redor. Sim. Se ele estava em um ambiente de paz tranquilo, ele era otimista. Se era Sim. passado outra visão pra ele, ele tinha uma propensão a acreditar mais. No objetivo de implementar, sua transformação é marcada pela radicalização de suas ideias. E ele se envolve com Madara no objetivo de implementar o Tsukuyomi infinito, um jutsu que criaria um mundo de ilusão onde ninguém mais sofreria. Psicologicamente, isso Imitou o Camus direitinho. Ô, meu, nada a ver isso aí, eu. se reflete em estudos Oh. contemporâneos que descrevem isso como Oh, ideologia maluca. redentora do trauma, a tentativa de transformar a dor pessoal em uma missão global de salvação, ainda que por meios Mas se fosse o Kakashi, ele não passaria por nada disso. destrutivos. Só que mesmo nessa decisão de se Passaria tornar um sim. antagonista, O Kakashi nunca encontrou o Madara, mano. ele mantém alguns traços do seu eu do passado. A mente de Obito continua a refletir os ecos de sua antiga crença na importância da amizade. O Camus não gosta do Obito. E tudo bem não gostar do Obito. A relação com Kakashi, por exemplo, é bem mais complexo do que Só simplesmente não pode ser hater, que nem ele foi. Ele foi hater, o Camus foi hater do Obitinho. ódio. A maneira como ele ainda se refere ao Kakashi, o fato de que ele, mesmo sendo um vilão, ainda carrega um certo afeto por seu amigo de infância, demonstram que ele não conseguiu apagar completamente o amor e os laços que sentia no passado. Então, dá pra perceber que o Obito não se tornou indiferente por completo. É como se ele fosse o homem que ainda ama, mas que não suporta mais amar. Ele tenta negar, faltou a palavra negação, mano. Ele tentou negar tudo. E pra negar, ele destrói. Por isso que ele destrói Konoha. Pra tentar, mano, falar, ó, vou fuder vocês. Pá, quero romper todos os laços. Quero romper o cargo do Kage, o Hokage, né? No caso que não estava lá na morte da Rin. Você é o culpado disso tudo. Vou romper o laço, eu vou tentar negar vocês. E ele se importa ainda, esse que é o lance. Ele ainda se importa. No fundo, ele ainda se importa um pouco. Sua relação com Kakashi evidencia essa Se ele não se importasse nada, aí sim ele nem estaria fazendo tudo isso. decisão psíquica. Mesmo Mas ele se considerando importa. culpado, ele continua a se referir a ele com respeito e até afeto. Esse duplo sentimento é típico de quadros de ambivalência afetiva pós-traumática, em que o amor, a raiva coexistem
dentro do mesmo vínculo. E pra mim, esse conflito interno é uma das coisas mais interessantes do personagem. Obito constantemente se pergunta se o caminho que escolheu é o correto e se, de alguma forma, ainda há uma chance de salvar o que restou da humanidade. É Ele quer o viés de confirmação e pra isso ele usa o Narutinho. como se a empatia e a ideologia competissem dentro da cabeça dele. Estudos recentes mostram que, quando alguém internaliza uma crença absoluta, como o mundo ideal sem dor de Obito, há uma inibição da rede neural empática, como o córtex pré-frontal medial e o sulco temporal superior, e a hiperativação do estriado ventral, região associada à recompensa moral. Ou seja, é como se o Obito sentisse prazer dopaminérgico em salvar o mundo, mesmo quando destrói a vida de pessoas reais. Esse é o mesmo mecanismo visto em processos de radicalização e autojustificação moral, onde a dor emocional é reorganizada em uma narrativa heróica. Madara age como um arquétipo manipulador, explorando as vulnerabilidades emocionais de Obito e reforçando o circuito dopaminérgico da missão, oferecendo um propósito ilusório para amenizar o trauma. Mas então, como toda jornada trágica, Obito também é marcado por sua tentativa de redenção. Basicamente, quando ele entende que o mundo é muito mais complexo do que realmente ele quer pensar. É quando alguém vê que o sistema totalitário, ou a promessa de alguém que deu respostas fáceis, não faz sentido. E o mundo é muito mais complexo do que isso. Quando ele finalmente se depara com Kakashi em uma batalha decisiva, ele começa a refletir sobre o quanto sua visão de mundo estava distorcida. O ato do Kakashi se tornar aquele ninja que o Obito sempre quis ser, protetor de sua vila e dos amigos, é um dos momentos mais importantes na reconciliação de Obito consigo mesmo. Diante do suporte Não é à toa que o Kakashi vira Hokage também, né? Que era pra ser o Obito, no caso, né? Esse era o sonho dele. relacional, o sistema de estresse reduz sua intensidade. Ao ver o reflexo daquilo que ele poderia ter sido, um companheiro, um protetor, talvez até mesmo Hokage, Obito entra em contato com algo que ele não esperava. Um luto pelo futuro perdido. O luto pelo eu que não chegou a existir. Ao longo de sua jornada, Obito nunca consegue deixar completamente suas lições da infância. Os valores que ele uma vez acreditou serem fundamentais, como amor e amizade, ainda estavam vivos dentro dele, mesmo que abafados pela dor e pela raiva. Sua morte, portanto, é simbólica. Ele morre não apenas como um vilão, mas também como alguém que finalmente percebe a ilusão da sua própria visão de mundo. Quando Assim, faltou falar muita coisa sobre o discurso com o Naruto. Faltou, na real, falar tudo sobre ele e o Naruto. O Naruto e ele, mano, eles são... É por causa do Naruto que ele muda, não pelo Kakashi em si. Faltou. Quando ele sacrifica sua vida para proteger o Naruto e a aldeia da Folha, ali é uma tentativa de Obito vilão ia ser um final melhor do que o Madara. Olha, eu concordo parcialmente. Eu acho que o Madara, ele precisava ter sido melhor, assim, tipo... Como eu falei no último vídeo, o misticismo do Madara eu acho sensacional. Sensacional. Tudo que ele representa no mundo, tudo que a galera usa, né, o nome dele, os propósitos, o medo, a fama, a infâmia... Tudo isso eu acho que combina muito com o personagem. Só que o que atrapalha o Obito de ser o vilão final é o papel narrativo dele. Ele não seria um vilão grande o suficiente como a promessa do Madara. O Obito é um cara que foi pego no meio do caminho. Ele não poderia ser o vilão final. Ele não poderia. Ele poderia, talvez, superar o Madara em algum momento, mas assim... Talvez ali com a questão do Jubi e tal, mas não ia ser tão importante na estrutura narrativa quanto um Madara vilão final. O Madara, ele é o ápice, tá ligado? Narrativamente, o Madara é o ápice. E, tipo, isso foi construído por muito tempo. O Madara era uma promessa narrativa muito maior que o Obito. E é isso, tá, sabe? O Madara não podia ser abaixo do Obito. Não podia. Infelizmente. Porque eu acho que o papel do Madara, ele é um papel muito grande, tão grande que o Madara não conseguiu suprir, né? É por isso que a Kaguya veio e fez o que fez, né? Esse que é o foda. Okay? reconciliação com seu eu do passado. Sua morte não é apenas o fim de um antagonista, mas também o final de um homem que ao longo de sua vida lutou contra a dor, a perda e a desilusão. Obito, de certa forma, é a alegoria de alguém que não conseguiu lidar com traumas passados, traumas não resolvidos. E também com uma busca incessante de respostas simples pode distorcer a mente de uma pessoa. Obito, ao ver Naruto, outro garoto órfão que também busca reconhecimento, mas que escolheu acreditar no vínculo em vez da negação, Obito passa a confrontar o seu próprio reflexo. Tanto Obito quanto Naruto compartilham a mesma ferida de base. Cresceram órfãos, sem afeto consistente, Tá falando do Narutinho, do Naruto, beleza, ok? Paralelo. nem modelos parentais. Buscaram reconhecimento e pertencimento em um mundo que os ignorava. E desenvolveram um forte ideal de proteger os outros, como forma de preencher o vazio interno. Naruto basicamente representa o que o Obito poderia ter se tornado. Obito morre. Sabe uma coisa? Eu vi aqui o comentário. Mano, isso realmente seria interessante. Obito cairia no Izanami do Itachi, Madara não. Como ele ia ser o vilão final?
Obito é foda, mas é influenciável, tanto que caiu no discurso do jutsu do Naruto. Então, o que eu acredito, meu mano Jonathan, é que eu acho que seria muito interessante se tentassem colocar o Madara no Izanami. Eu acho que seria muito interessante se tentasse fazer ali um clash do Madara usando o Izanami, que nem, sei lá, por intermédio, sei lá, do Sasuke ou algo do tipo. Porque um Izanami, o Sasuke usando um Izanami ia ser muito interessante de ver no Madara. Porque ia fazer o Madara começar a tentar sair do Genjutsu de looping fudido que ele já, tá ligado? Até ele aceitar, seria uma resolução muito melhor do que ele ser mordido e mascado pela Kaguya Coelho Gigante, né? Seria muito melhor, na moral, muito melhor. Ainda mais se fosse pelo Sasuke. Porque a gente poderia ver o Madara meio que enfrentando em um looping o Sasuke. Porra, imagina o Sasuke em looping contra o Madara e o Madara vendo o Sasuke como o Izuna. Porque, querendo ou não, o Hashirama solta a fala dizendo que o Sasuke lembra muito o irmão do Madara. Cara, ia ser sensacional a execução disso. A execução do Sasuke contra o Madara em um looping por causa do Izanami. E o Madara falando, esse jutsu juvenil, de novo, que nem o Edo Tensei. Você acha que eu não consigo sair de um jutsu desse calibre? Tá? Só que ele vai lutando contra o Sasuke e ele vai começando a perceber o Izuna. E ele fala, não, isso aqui não é um genjutsu. Pera aí, Izuna? Tá ligado? E ele começa a não querer sair do genjutsu porque ele começa a ver o próprio irmão. E aí o irmão é a mácula dele, porque foi por causa do irmão que ele começou a ficar traumatizado, que ele já era traumatizado pela guerra, mas foi por causa que ele não tinha o irmão, que ele falou pro Hashirama se matar. Ele falava, ó, eu somos diferentes, você tem o irmão, você tem o Tobirama e eu não tenho mais o Izuna. Então, tipo, toda essa consequência poderia ser puxada com um callback no Izanami. Cara, ia ser sensacional. Kishimoto, deixa... Reboot. Vem no reboot. Ia ser muito legal, cara. Porra... Porque do jeito que foi feito, o Izanami não foi usado pra mais nada na obra. Nada. E com o mesmo ideal que o moveu quando criança, só que... Arcan mandou R$2,50. Salve. Acho melhor um vilão complicado de enfrentar do que um vilão para minha opinião. Sou fã de Power Crap. Na moral, eu acho que moleque, eu acho que eu canetei aqui nessa aqui, tá? Eu acho que eu canetei nessa aqui do Izanami, tá? Sem brincadeira. Ia fazer o Izanami não ser um tão Deus Ex Machina assim. Tipo, faz o Madara ser capaz de sair se ele quiser. Tipo, ele fala, ok, é o Izanami. Eu tenho o Izanagi, eu sei como é que funciona esse jutsu. Eu até consigo sair se eu quiser. Só que ele começa a não querer sair. Ele fala, peraí, Izuna? Não, você não é o Izuna. Ele começa a ficar intrigado com aquilo. E aí ele começa a enfrentar o Sasuke, só que ele começa a ver o Izuna. E ele começa a rebater os ideais do Madara. Mano! Ia ser muito foda! Na moral! Vem com o pai manja de escrita. Vem! Nossa, ia ser muito foda. Ego trip à parte. Na moral, eu acho que seria da hora mesmo de ver isso aí. Mas pode ser que tenha algum erro também, não sei. Enfim, não pensei muito sobre o assunto. Kabuto dançou, Kabuto. Nem tem competição. Infelizmente. Desta vez, sem a necessidade de anular o mundo para ser visto. Obito Uchiha é uma metáfora poderosa sobre o que a falta de vínculo e a perda, assim como a necessidade de certeza, podem fazer com o ser humano. Seu arco mostra como traumas não integrados podem distorcer a percepção do real, e como modelos relacionais, como Kakashi e o Naruto no caso dele, podem reabrir a possibilidade de significar a dor de outro modo. Não há romantização aqui, há responsabilidade, custo e escolha. E um lembrete final, Obito não escolhe a maldade em si, ele escolhe a certeza. E às vezes a certeza é mais perigosa do que o ódio. Curta, se inscreva e compartilhe. É apenas o começo. Legal. Assim, eu sou bem crítico quando se trata do Obito, né? É o meu homem, meu personagem, é o boneco favorito do mestre. É o boneco favorito. Mas, assim, faltou algumas coisinhas. Faltou mais coisinhas. Faltou. É um personagem grande demais pra um vídeo de 15 minutos, meu mano. Me desculpe. Quando é assim, tem que ser 1h30. Não tem jeito. Zoeira. Mas foi legal. Bora pro próximo aqui.